Glórias a Deus. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, amém? Tem sido dias maravilhosos, né, irmãos? Na presença de Deus. O Senhor tem falado aos nossos corações nesse tempo, né? Creio que no avivamento nesses dias, que na medida que a iniquidade aumenta, que o amor esfria, mas também uma porção maior do Espírito Santo é liberada sobre a igreja e sobre nós, amém? Então, nessa noite, quero convidar os irmãos a fechar os olhos, curvar a cabeça e vamos orar ao Senhor, mais uma vez, consagrar esse momento a Ele e abrir os nossos corações para aquilo que o Senhor quer fazer e o que Ele quer continuar a falar, não do que Ele começou a falar agora de noite ou hoje de manhã, mas aquilo que Ele já tem falado conosco aqui no nosso meio há muito tempo, há anos, há meses, amém? Senhor Deus, nós nos colocamos aqui diante da Tua presença, primeiro dizendo que só o Senhor é Deus e que nós confiamos no Seu amor, na Sua misericórdia e no Seu poder, Deus. Nesse momento nós queremos nos submeter a Ti, Senhor, ao Teu Espírito, queremos nos submeter à Sua palavra aqui nessa noite. Senhor, que a Tua palavra venha como um bálsamo sobre a terra seca, Pai, que venha gerar vida naquilo que está morto dentro de nós, que venha vivificar o nosso interior, que venha nos converter, Senhor, que venha nos chamar à realidade daquilo que o Senhor se importa, que venha nos chamar, Senhor, nos acordar, nos despertar nesse tempo, porque o Senhor está voltando, a Sua vinda está próxima e não queremos perder tempo, Jesus. Não estamos aqui mais uma noite para jogar palavras ao vento, ou para vir por vir, ou para ver um amigo. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua palavra e para corresponder a essa palavra, Senhor. Espírito Santo, traz a aplicação aos nossos corações aqui nesses dias. Nós repreendemos todo embaraço, Senhor. Nós repreendemos toda a mente dividida, Senhor. Nós repreendemos Satanás que queira roubar a semente que cai na beira do caminho. Nós declaramos aqui no nome de Jesus que a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é penetrante mais do que uma espada de dois gumes, e a Tua palavra vai penetrar nos nossos seres nessa noite, vai dividir alma e espírito. O Senhor vai falar aos nossos corações, nós queremos ouvir, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, sem Ti nada podemos fazer, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Irmãos, o tema dessa noite nós vamos falar sobre algo que é fundamental, que é princípio para a vida do cristão, amém? E é integridade. E integridade nada mais é do que ser inteiro. É ser sem faltar nenhuma parte. E meditando sobre isso, né, sobre integridade, eu acho que todos nós aqui vivemos uma realidade de uns anos para cá, principalmente ali depois daquele período de eleições, onde todos nós ficamos um pouco exaltados, né? Vamos convir, né? Todos ficamos com os ânimos aflorados, os debates, as discussões e tudo aquilo. E sabe, naquele tempo, naquele momento ali, naquela época ali de 22, 23, algo saltou aos meus olhos, assim, o Senhor falando no meu coração, que a gente às vezes estava muito ativista por coisas, por pessoas, e nos levantando para falar contra isso, contra aquilo, né? As pautas mais em voga na época, contra o gay, o homossexual, isso e tal, e isso que querem fazer e tal. Só que às vezes dentro de nós, dentro da igreja, a igreja se levantou para falar, né? Não a igreja de denominações, mas muitos se levantaram como conservadores, só que muitos que falavam, por exemplo, tinham em casa uma vida dupla, traíam suas esposas, aí entende como falta fechar a equação, como falta uma parte. Então a gente se levantava para falar contra essa pauta, contra aquilo, mas dentro de casa, às vezes a gente estava vivendo uma vida dupla, não estava amando a esposa e se entregando por ela, e submetendo ao marido. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre integridade. E enquanto o Espírito Santo ministrava ao meu coração essa palavra, eu lembrei de uma situação que eu vivi no ano de 2017, um grupo de jovens que fazíamos parte na época, fomos direcionados a abrir uma célula na Cantareira, aqui em Niterói. Acho que todos conhecem a Cantareira, lá perto do centro de Niterói. E era todas as quintas-feiras, 8 da noite, que é justamente o dia que mais enche aquele lugar, é o dia que muitas pessoas vão para aquele lugar beber, se drogar, se prostituir, levantar altares, né, para demônios ali mesmo, como Paulo fala, de culto a demônios. E nós íamos lá, com nossos 2, 3 violões, fazíamos um círculo e adorávamos a Jesus ali. Era uma célula evangelística ali, e acabou que ficamos ali durante um ano ali,
levantando um altar ao Senhor, adorando ali. A gente só chegava, pegava o violão, juntava numa roda os jovens e a gente adorava Jesus, levantava um altar mais alto do que estava sendo levantado ali ao redor pelas outras pessoas, e as coisas iam acontecendo, as pessoas iam se achegando, né? Muitos testemunhos de cura, libertação ali, mas ministrando nessa palavra, eu lembrei de um jovem, que acabou que um dia estávamos ali na roda, adorando, e chegou um menino, com uma mochila grande, né, como um mochileiro, e ele sentou ali perto da gente, a gente na roda adorando, e ele sentou e ficou olhando para a roda. E aí a gente, poxa, cara, chega para cá, chega junto da gente aqui. Ele levantou e veio, ele e a enorme mochila dele. Ele sentou ali na roda, a gente adorando a Jesus e tal. Eu olhei para ele e falei, cara, você toca violão? Ele toca. A gente deu um violão para ele, ele acompanhou a gente ali, ficou ali. Acabou aquele momento de louvor, uma reflexão na palavra ali, e a gente, cara, fala da sua história, como é que você está, para onde você está indo com essa mochila? Aí o menino começou a abrir o coração para a gente, falar ali, basicamente, irmãos, ele era um menino de cerca de 20 anos de idade, não lembro exatamente, mas era nessa faixa etária. Ele se tornou um andarilho, ele saiu de casa. Ele estava já 2 meses fora de casa. E por coincidência, naquele dia ele passou por Niterói. Ele não sabia ainda qual era a próxima cidade dele, ele andava assim, dessa forma, e ele compartilhando a história dele com a gente, e ele falando assim, olha, eu sempre fui criado na igreja, mas eu comecei a não entender como que meu pai era diácono, é diácono até hoje, chegava na igreja com a sua Bíblia, com o seu sorriso, era gentil com todos na igreja, mas em casa ele batia na minha mãe. E eu fui crescendo, eu fui vendo aquilo, e essa incoerência começou a me matar, e chegou um momento que foi insustentável, e eu saí de casa. E aí, vocês entendam a gravidade disso, irmãos, pela falta de integridade de um homem. Aquele menino ali, vendo aquela incoerência, ele desistiu e saiu. E ali a gente pôde, ali naquele momento, ali, ministrar sobre ele, falar sobre Jesus, falar sobre a verdadeira igreja, né? Ele estava com fome, nós alimentamos ele, oramos com ele, não sabemos onde ele está hoje, mas o que marcou minha vida, na hora dele sair para ir embora, ele olhou para a gente e falou assim, olha, talvez hoje tenha sido a primeira vez na vida que eu entrei numa igreja de verdade. Mas, irmãos, integridade. Temos que ser inteiros. Não para o nosso próprio bem, mas quando nós não somos inteiros, nós acabamos contaminando todo o ecossistema que cerca a gente. A família, a sociedade, a igreja. E aí os problemas da sociedade, os problemas da igreja, os problemas do trabalho, na verdade, começam muitas vezes onde? Em nós. Então nós precisamos ser inteiros. Amém? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, no capítulo 1. E para falar sobre esse tema, vamos falar sobre essa época do cativeiro na Babilônia. E o livro, obviamente, do profeta Daniel foi escrito pelo profeta Daniel, e na época do exílio, na época que o povo de Deus estava escravo na Babilônia. Já foi pregado aqui por mais de uma pessoa sobre o que representa a Babilônia na Bíblia e para o povo de Deus. O cativeiro da Babilônia, ele é um cativeiro que ele existe até hoje. Ainda que esse país não exista mais, é o que a gente conhece hoje por Iraque, aquela região ali, mas esse sistema opressor e escravizador ainda existe nas regiões celestiais. Então entenda que o cativeiro da Babilônia, ele foi feito ali para um povo que já conhecia a palavra, porque já tinha lei, para um povo que já tinha visto sinais e maravilhas, já tinha atravessado o mar, já tinha visto o maná cair do céu, já tinha visto as codornizes, já tinha visto as sandálias, as roupas crescerem junto com o corpo. E isso foi passando de geração em geração. Era um povo que teve sinais, teve maravilhas, conhecia a palavra, mas mesmo assim entrou na terra, viveu as promessas, entrou na terra, se estabeleceu na terra, e mesmo assim se permitiu escravizar de novo. Isso fala a nós e se aplica ao nosso dia de hoje, porque podemos hoje ter cristãos que estão dentro da igreja, mas ainda estão na Babilônia. Podem estar fisicamente dentro de uma liturgia como essa, de um prédio como esse, mas ainda estão ou se deixaram escravizar por esse sistema mundano opressor. E esse sistema da Babilônia, ele é tão real hoje, e a Bíblia mostra que ele ainda existe. Se você abrir a sua Bíblia rapidamente lá no livro de Apocalipse,
no capítulo 14, quando vem as sentenças, o Senhor está derramando as taças da sua ira, Jesus está derramando as taças da ira, as 7 taças ali representam os 7 juízos de Jesus contra a humanidade ali naquele contexto, e diz assim, Apocalipse 14, no versículos 7 a 8, dizendo com voz forte, um dos anjos, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo, Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Irmãos, Apocalipse 14 é escatológico, ainda não aconteceu. Então aqui a Bíblia está apontando para um sistema que ainda vai cair, que ele hoje ainda está de pé. Então nós, como cristãos nesse mundo, precisamos saber lidar, viver nesse mundo, mas não ser escravizado por esse sistema babilônico. E eu queria que você abrisse lá em Daniel, no capítulo 1. Ela está de pé, a Babilônia, hoje, mas ela vai ser destruída. Amém? Por Jesus. Daniel, capítulo 1, versículo 1 em diante. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Grave isso. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus, na terra de Sinear, e colocou na casa do tesouro do seu Deus. Então, aqui no contexto, vocês lembram na época que Israel estava dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel propriamente dito, e o reino do sul, Judá. O reino do norte, Israel, a capital era Samaria. O reino do sul, Judá, a capital era Jerusalém. Então, o povo do norte, nessa época, Israel, foi levado cativo pela Assíria. E o povo do sul, Judá, foi levado cativo por Nabucodonosor, pela Babilônia. Versículo 3. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Grave isso também. Jovens, sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia para com ele. Amém? Até aqui, até o 9. Então nós vamos, irmãos, na primeira parte aqui dessa mensagem, desmascarar esse sistema babilônico. Eu queria te convidar, então você viu o contexto. A Babilônia vai, escraviza Israel, leva parte das pessoas para o seu reinado. Eu quero que você olhe comigo no versículo 3 e 4. Primeira característica desse sistema babilônico caído. Versículos 3 e 4. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real, da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados. Irmãos, os velhos, os de aparência feia, os sem boa aparência, os sem estudo, os deficientes físicos, os sem família influente, todos esses ficaram. Por quê? Porque o sistema babilônico, ele é centrado e baseado na estética. Ele é centrado, ele é baseado na aparência. E hoje nós vivemos isso nos nossos dias. Esse sistema mundano que o que tem valor são as coisas efêmeras, as coisas passageiras. A estética, a aparência.
A gente vê hoje, não precisa nem entrar muito em questão do corpo, mas as pessoas estão em um nível de culto ao corpo, se submetendo antigamente, né, tinha uma plástica, uma coisa, que não, as pessoas hoje estão gastando milhares, várias cirurgias, para mudar o corpo, bota aqui, tira ali, estica ali, passa para lá, muda e tal. Um culto ao corpo, a estética, a essência, o sentido da vida da pessoa está na aparência. O culto ao corpo. Jovens, doenças que antes não existiam e hoje existem. Por causa do corpo, os jovens comem, vão lá, botam um dedo na boca e vomitam por causa do corpo. Algo de aparência, mas não uma aparência só em relação ao corpo, isso está em todos os lugares, mas uma aparência em relação aos bens materiais. Para muitos o que vale, tem pessoas que dedicam a vida ao estudo, e eu não estou falando aqui em um parênteses contra o estudo, mas eu estou falando de pessoas que se dedicam ao ponto de que não vivem nada na vida. Toda a dedicação é para isso, é para o trabalho, é para o estudo, porque o sentido de existir, a razão da vida está naquilo. Se tira aquele trabalho, se perde aquela posição, se para de estudar ali, não sabe nem o que fazer com o tempo, porque o centro da vida virou aquilo. Porque quer alcançar e quer chegar a posições, e só vai fazer sentido a vida quando chegar a tal posição ou a ter tal reconhecimento. Pessoas que se matam, a vida se resume a isso. Pessoas de hoje que deixam de até comer direito, de pagar as suas contas para ter um celular, para ter algo estético, algo para competir com o do lado. Eu vi isso com meus olhos. Uma vez eu fui na loja, o celular deu um problema, o chip deu um problema, e tinha um casal ali muito jovem e muito humilde. Eles estavam ali comprando um iPhone, na época era 5 mil, 6 mil, hoje em dia o iPhone está até 9, alguns, né? 5, 6 mil, mas um casal muito humilde, e estavam ali, e coçavam a cabeça, e perguntavam se dá para fazer em 20 vezes, e tudo, e uma coisa, mas por quê? A estética. Mas eu estou falando de coisas materiais aqui que são fáceis da gente enxergar, porque nesse governo caído, nesse sistema caído da Babilônia, o que tem valor é o dinheiro que tem, é o carro que tem, a posição que tem, os títulos que tem. Mas quem está fora, em nome de Jesus, a igreja de Jesus está fora desse sistema. Para quem está fora desse sistema, o que vale, o que tem valor é a presença de Deus. Por isso que a igreja de Jesus verdadeira nesses dias que está fora desse sistema, mesmo sem nadar em dinheiro, mesmo sem ter o melhor carro, mesmo sem ter as melhores posições sociais, mesmo sem ter os títulos, consegue ter paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Mas esse sistema babilônico é um sistema estético, de aparência. Acho que até a Vivian falou hoje de manhã. Casais que postam, ou foi o pastor domingo passado, casais que postam uma falsa felicidade, isso foi amplificado com as redes sociais, casais que postam uma falsa ali, um amorzinho, mas por trás nem se olham mais, nem se relacionam mais. Mas por que a estética, a aparência? Porque esse é o sistema babilônico que hoje existe. Mas na igreja, irmãos, nós temos que ser resistência. Jesus e o evangelho dele são suficientes para nós. A presença do Senhor é suficiente. Acho que quantos testemunhos nós temos aqui? Acho que todos aqui. Momentos que você estava sem recursos, não tinha às vezes a saúde debilitada, mas você entrou no seu quarto, você adorou Jesus e a presença do Senhor entrou naquele lugar e você foi cheio e completo ali. Por quê? Porque quem está fora desse sistema babilônico, irmãos, não se trata de aparência, de estética, mas é a presença do Senhor que vale. Agora eu quero que você ande comigo um pouco para frente, no versículo 4 e 5. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, nós falamos, cultos, inteligentes, que dominassem vários campos do conhecimento, fossem capacitados a servir. Olha a segunda parte do versículo. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos caldeus. Em outras versões diz, a língua e a cultura. Segunda característica da Babilônia, desse sistema caído. Primeiro, que esse sistema é baseado na estética, na aparência. Segunda característica desse sistema caído é que a Babilônia quer mudar a cultura, os costumes e a língua. De quem, irmãos? Da igreja.
do povo de Deus. Não foi isso que eles fizeram? Escravizaram o povo de Deus, e agora, uma vez escravizados, o que eles querem fazer? Mudar. Vamos pegar esse povo aqui, que nós escravizamos, agora a gente tem que mudar. A gente tem que fazer algumas alterações aqui nesse povo. Vamos mudar a cultura deles, vamos acabar com os costumes deles. Vamos mudar a língua também. Vamos ensinar a nossa língua, vamos ensinar um novo idioma, um novo jeito de falar, um novo jeito de pensar. Vamos tirar práticas que eles estão tendo, vamos colocar as nossas práticas. Vamos impor a nossa cultura. Vamos exercer aqui um domínio cultural, de modo que a identidade deles vai ser afetada. E essa é outra característica desse sistema caído. E hoje, irmãos, mudar a cultura Jesus está voltando, Jesus avisou sobre escândalos, sobre perseguições, sobre tudo que antecederia a sua vinda. E quando a gente olha a carta de Paulo aos Tessalonicenses, o principal sinal da volta de Jesus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, e ele foca ali, inspirado pelo Espírito Santo, é a apostasia, o abandono da fé. E essa mudança de cultura chegou na igreja. Entenda, irmãos, o mundo evolui, né? Temos hoje guitarra, bateria, a gente, né, não vai ficar aqui cantando com a voz. Amém, pode cantar também. Mas o problema é muito perigoso quando a igreja ela começa a querer se contextualizar, para se parecer com o mundo, ficar parecida, e olha a Europa, onde está hoje. A Europa começou esse movimento lá atrás, de não tem nada a ver, eu estou na graça, olha só, eu tenho que atrair, para atrair. Aí usa aquele texto errado, né, que Paulo fala, para ganhar o judeu me fiz judeu, para o grego me fiz grego, para ganhar o gentio me fiz gentio, para ganhar a muitos fiz, né? Só que isso tem um limite. É claro que, vamos lá, se vai ter um grupo de jovens que você sabe que você vai lá, você não vai chegar para um grupo de jovens e falar: boa noite, paz do Senhor, por obséquio, irmão. Não, né? É disso que Paulo estava falando. Paulo está andando em Atenas, aí ele vê um monte de estátua, um monte de Deus falso ali, aí ele fala: como é que eu vou introduzir o evangelho nesse lugar? Aí quando ele tem um momento de dialogar com aqueles homens: então, atenienses, eu andei pela cidade, vi que vocês têm muitas estátuas de muitos deuses, mas eu vi que tem um Deus ali de uma estátua, que está lá, o Deus desconhecido. Então, eu vim para falar para vocês hoje aqui sobre esse Deus desconhecido. É isso que Paulo estava falando. Entendeu o contexto, mas tem um limite. Qual é o limite? Não pode torcer a palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ser torcida. O evangelho, e o problema hoje é esse. Essa mudança de costume, de cultura dentro da igreja é o quê? Parece que muitos estão indo para um caminho. Eu tenho que agora tornar o evangelho mais palatável. Eu tenho que tornar o evangelho mais gourmet. Eu tenho que tornar o evangelho mais doce, mais agradável, porque senão as pessoas não vão aceitar. Antigamente, irmãos, o crente não ia à boate, amém? Hoje não. Mas hoje, algumas igrejas estão se tornando boate. De verdade. Para atrair jovens, se faz de tudo. Mas vai tornando o evangelho mais palatável, mais gourmet. Não. Vamos tirar isso aqui confronta muito, isso aqui deixa um pouco à margem. Vamos falar de só uma parte. Irmãos, eu não viajo muito não, mas eu viajo aí uma vez por trimestre, sei lá. Então, passo muito por aeroporto aí, uma frequência um pouco alta. Você passa no aeroporto, você olha e assim, chego muito antes, eu vou ali, tomo um café, passo olhando livraria. E você entra numa livraria hoje. O aeroporto é onde eu entro, não sei se as daqui estão assim, imagino que estejam. Você entra numa livraria, irmãos, é só livro de autoajuda. É só livro de coach, para lá e para cá, nas primeiras estantes, prateleiras. Por quê, irmãos? O evangelho foi se tornando palatável, o povo está querendo isso. Então essa mudança de costume, a Babilônia quer escravizar o povo de Deus, e aí começam a entrar as doutrinas erradas, as heresias de hipergraça. Não, pode vir, faz o que for, já está pago, você vai para o céu, faz do jeito que for, Jesus é bom, paz e amor. Há verdade nisso, mas é um sofisma, é uma verdade pela metade, porque a parte da justiça, da ira de Deus, isso é tirado para agradar. Então essa cultura, esse costume, tem gente pregando hoje até que você não precisa mais orar, porque Deus já sabe o que você vai falar. Então, irmãos,
Entende? Então é disso que eu estou falando, irmãos. A gente, como igreja de Jesus hoje, igreja verdadeira, a gente tem que ser resistência e não permitir que essa contextualização, que essa mudança de cultura, que essa mudança de costume mesmo, de prática cristã, entre no nosso meio. E hoje em dia, como que está o povo? O povo vem domingo para uma igreja bíblica, ouve uma palavra bíblica, mas passa a segunda a sexta ouvindo coach na internet, irmãos. Ouvindo autoajuda. Aí por isso que nós temos hoje, de uma maneira geral, uma geração de cristãos fracos, que não leem a Bíblia, que não oram, que não jejuam. Esse é o básico, é o início do Evangelho. Então nós temos uma geração de cristãos fracos, que aí a doutrina da pessoa vai sendo formada, sabe como? Ele recebe aqui uma palavra bíblica na sua igreja, domingo. Mas aí segunda, ele vê um story de 3 minutos no Instagram com outra parada diferente de um cara que ele não conhece, mas agrada a ele. Ele pega aquilo para a doutrina dele. Aí na segunda de noite ele vê outro story de não sei o que ele pega aquele pedacinho para ele. Aí um amigo manda uma mensagem também que ele não sabe de onde vem nem para onde vai, ele pega aquilo e vai adicionando. E aí vai virando uma bagunça. E aí se a gente vai construindo uma fé errada, uma fé meio disforme, a gente vai o quê? Viver uma vida disforme. É isso que a Babilônia quer fazer hoje. É essa contextualização, essa mudança de cultura, mudança de nome, mudança de linguagem. Versículo 5. Então a Babilônia é centrada na estética, na aparência, quer mudar a cultura. O cativeiro dela, desse sistema caído, faz isso. Viva para você, o corpo é meu, faço o que eu quero, prazer acima de tudo. A Babilônia quer mudar, versículo 5, a comida. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois passariam a servir o rei. Depois eles estariam aptos a servir e ensinar os outros a ser como eles. Por quê? Porque eles começariam a se contaminar com a comida. E esse sistema mundano caído, a Babilônia, Satanás, quer sempre decidir o que a gente come. Sempre decidir o que a gente come. E começou no Éden. Porque o homem caiu pelo que decidiu comer. Se a gente olhar a história inteira, o homem cai pelo que decidiu comer. Entenda isso profeticamente. Os filhos, Abraão, Isaac, Jacó e Esaú. Por que Esaú perde a sua primogenitura? Pelo que decidiu comer. E se a gente for avançando na história, qual foi o último estágio do filho pródigo? Comendo o quê? Comida de porco. Quando ele encontra o pai fala, não filho, eu parei para você aqui um cordeiro, a sua comida não é comida de porco. Quando o povo sai do Egito, qual é a primeira coisa que Deus faz quando o povo sai do Egito? Muda a alimentação deles. Deus muda a alimentação do povo. Agora, vocês comiam a comida do Egito, mas agora eu tenho uma comida nova para vocês. Uma comida minha para vocês. Vocês lá comiam cebolas, as coisas do Egito, agora vocês vão comer maná. E isso aponta para uma realidade espiritual, que esse sistema caído quer mudar aquilo que a gente come, quer oferecer outras coisas para a gente comer, um outro cardápio. Aí Deus tira o povo do Egito e fala, olha, agora eu tenho um alimento novo para vocês, vocês têm que se alimentar de outras coisas agora, porque esse sistema já não vale mais de nada. Satanás, quando foi tentar Jesus, qual foi uma das tentações? Transforma essa pedra em pão, ou seja, aquilo que é pedra, que é firme, que é fundamento, em algo que vai te saciar aqui, vai passar por algo passageiro. É uma troca também, que Satanás foi tentar Jesus ali, mas ele foi perfeito, amém? Então essa troca, irmãos, essa mudança de dieta, essa mudança de cardápio, isso é desde o Éden até hoje.
E a questão é o que nós estamos comendo, de que nós estamos nos alimentando. Porque o povo no Egito, quando o negócio começou a apertar, eles começaram já a falar o quê? Quero voltar para comer. Ah, lá a gente tinha cebola, lá a gente tinha... É ou não é? Nós nos alimentamos, irmãos, de tantas coisas hoje. E sabe o que é? Eu não estou falando agora aqui de pecado. Estou falando de coisas lícitas. Os streamings todos que a gente vê, de filmes, séries, redes sociais, é lícito, é pecado? Não é. Mas o problema é que a gente, às vezes, permite que a Babilônia, como foi com eles, mudasse o nosso cardápio. Tragam eles aqui, eu vou dar um cardápio novo, que eles agora vão comer por 3 anos esse cardápio novo. Então a Babilônia quer mudar, esse sistema mundano caído quer mudar aquilo que a gente come. E sem perceber, como eu disse, porque é lícito, sem perceber, o que nós estamos fazendo? Estamos comendo na mesa da Babilônia. E sabe qual é o problema de estar na mesa da Babilônia? Porque a gente leu aqui no início, lembra? Que quando Nabucodonosor dá contra Judá e leva os cativos, ele leva parte de quê? Dos utensílios que estavam no templo do Senhor. E esses utensílios santos, que eram do templo do Senhor, agora foram para onde? Na mesa da Babilônia. Aquilo que era santo, que era para o culto ao Senhor, a nossa própria vida, irmãos. Agora aquilo ali está sendo usado para não glória de Deus. Vocês lembram o que acontece com o próximo rei que vem? Vocês lembram o próximo rei que vem, o que acontece? Ele estava ali, vamos dar um banquete, chamou as dançarinas, as prostitutas, mandou trazer os utensílios da casa de Deus, profanando aquilo que era santo, colocou ali na mesa, e aí aparece uma mão que escreveu na parede: Mene, Mene, Tekel, Parsim, foste pesado e foste achado em falta, e o seu reino hoje vai ser tirado. Esse é o perigo, irmãos, da gente sentar na Babilônia, se permitir, sem perceber, ser escravizado por esse sistema babilônico, porque aquilo que era santo começa a se misturar com aquilo que é profano. É uma mistura. A dieta vai mudando, vai se acostumando a comer aquela comida. Versículos 6 e 7. Entre eles estavam alguns dos que vieram de Judá: Daniel, Asaías, Misael, Azari e Ananias. E o que a Babilônia faz? Quarta coisa que esse sistema mundano caído faz: deu-lhes novos nomes. Esse governo babilônico mundano é baseado na estética. Quer mudar a cultura, os costumes do cristão. Quer mudar aquilo e ditar aquilo que a gente vai comer, daquilo que a gente vai se alimentar. E também quer mudar a nossa identidade. Mudou os nomes. Hoje, de fato, as pessoas estão mudando de nome. Chegamos a esse ponto. Mas, claro, porque se você muda a cultura, se você muda os costumes, se você muda o que come, a identidade já se perdeu. É a consequência final dessa escravização desse sistema caído. E como eu disse, irmãos, com temor e tremor, podemos estar dentro de uma igreja, mas ainda escravizados nesse sistema. Mas Jesus tem libertação para nós. E a sua palavra, o seu Espírito tem libertação para nós. Até aqui a gente viu o que a Babilônia faz. Esse sistema caído, desmascaramos, vamos dizer assim, esse sistema caído. Mas agora eu quero, aqui junto com vocês, meditar no que a gente deve fazer. Eu quero que você chegue comigo no versículo 8. Então, diante desse sistema opressor, escravizador, mundano, caído, que muda os costumes, que quer mudar a cultura, que quer mudar e ditar o que a gente come, quer mudar a identidade. Qual foi a posição de Daniel e de seus amigos, que deve ser a mesma que a nossa? Versículo 8. Contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro. Eu não faço isso, mas hoje eu vou fazer. Repita comigo. Decidiu. Mais alto. Decidiu
Quem decidiu? Daniel. Ele decidiu que não se tornaria impuro no meio desse sistema caído. A comida era contaminada. Vocês lembram lá, Hebreus, que a palavra nos exorta em relação a isso? Hebreus capítulo 12, versículo 14. Esforcem-se. Esforcem-se. É o termo que o escritor de Hebreus usa. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios e em várias outras cartas, mas fica muito claro em Coríntios, aos santos e aos chamados para serem santos. Nós somos chamados a sermos santos, irmãos. A questão é a resposta que nós damos a isso. Você foi chamado para ser santo na presença de Deus. A questão é a resposta que nós estamos dando a isso. Aos santos e chamados para serem santos. Esforcem-se. Em 1 Pedro também, no capítulo 1, versículo 5, Pedro fala: assim como é santo aquele que os chamou, sedes também vocês santos em tudo que vocês fizerem, como ele disse, sede santo, porque eu sou santo. Daniel decidiu, foi uma convicção, ele foi resoluto: eu não vou me contaminar, eu não vou sentar nessa mesa. Podem todos os meus amigos que vieram da Babilônia, vieram de Israel, estão aqui, podem todos eles estarem sentando nessa mesa, mas eu decidi que eu não vou sentar nessa mesa. Eu decidi que eu não vou comer dessa comida. Qual foi o resultado da decisão de Daniel? Vamos no versículo 9. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, tivesse simpatia com ele. Antes de falar dos resultados que teve práticos aqui na inteligência e tudo mais, mas eu quero que você entenda qual foi o resultado do posicionamento de Daniel. Ele achou o quê? Graça diante de Deus. A decisão de Daniel, de Senhor, eu não vou me contaminar com isso. Não sei como é possível, porque não seria possível, porque foi uma ordem do rei. Você vai, todos vão, e ele foi contra a cultura ali. Nós decidimos que nós não vamos comer. E o que aconteceu como resultado diante de Deus? Deus falou: não, então eu vou dar uma graça maior para esse cara, para esse grupo. E sabe de uma coisa, irmãos? Tem coisas na nossa vida, agora eu estou falando de pecado mesmo. Tem coisas na nossa vida que nós olhamos, nós estamos tão acostumados com aquela prática, nós já estamos há tanto tempo naquilo, né? Alguns até chamam de pecado de estimação, seja o que for, que a gente às vezes olha e não tem coragem de largar aquilo. Mas deixa eu te falar, se você decidir diante de Jesus, o Senhor vai te dar graça para largar isso aí. Estava até contando ontem para uns amigos, quando eu voltei para Jesus, eu já estava com a minha esposa hoje, namorando ela há 3 anos. Ela nunca tinha conhecido Jesus, eu desviado há 8 anos, 7, 8 anos, uma vida totalmente louca, e nós num relacionamento de namoro de 3 anos, um relacionamento de namoro no mundo, com práticas sexuais, que é contra a palavra de Deus, o que a palavra chama de imoralidade, o sexo antes do casamento e o sexo no casamento com uma outra pessoa, adultério e imoralidade, fornicação. E aí você imagina, eu volto para Jesus, um vazio abre no meu peito um dia em casa, nada conseguiu preencher aquele vazio, eu acordei com aquele negócio que eu não sei descrever para vocês, o dia foi passando, eu fui tentando me encher das coisas que eu fazia, e nada tampava aquele vazio, nada, e lembrei de um amigo, o chato, né? Por isso que a gente tem que ser o chato, que estava sempre assim para mim: cara, vamos lá na minha célula, era da minha faculdade, vamos lá na minha célula? Valeu. Chato pra caramba. Vamos lá na minha célula? Vou sim, um dia eu vou lá. Acho que ele tinha até desistido de me chamar já. Mas naquele dia eu acordei com um buraco. O meu dia passou de manhã até a tarde e nada preencheu. Aquilo foi aumentando um vazio existencial que eu não sei explicar para você. E aí quando chegou lá para as 5:30 da tarde, eu caí em mim. Falta de Deus. Para quem eu liguei? Para o chato. Para o amigo chato. Davi, tem célula hoje na sua casa? Ele falou: cara, não tem célula na minha casa não, mas hoje tem culto na minha igreja. Era uma quarta-feira. Coincidência, né? Fui eu na igreja com ele.
Entrei na porta, chegamos no louvor. Quando entrei na porta, irmãos, no louvor, naquela presença de Deus ali, ó, foi passado o último banco e caí de joelho. Jesus, devolvo minha vida para ti. Na hora, não sei te explicar, irmãos, aquele buraco negro, aquele vazio fez assim, ó, sumiu. De entrar na presença de Deus, aquele se desfez. E agora começa um dilema. Quero um namoro mundano, de 3 anos já com prática sexual. Como que eu chego para a namorada, que eu amo, que eu queria casar, já fazíamos planos. Então assim, olha, agora, daqui para frente vai ser diferente. Sob o risco de perder. Ela virar ímpia do mundo e falar, não, então, como assim? Quantos dias ali, semanas eu chorei. Senhor, eu não te largo mais. Mas, ainda que eu precise perder ela, eu não te largo mais. Mas, Senhor, faz a obra, deixa ela, salva ela aí, porque eu quero casar com ela. Mas, Jesus, se ela não quiser, eu quero. Nada me tira da tua presença mais. E aí, tinha um livrinho, quase tudo que você precisa saber. Aí comecei a igreja, ela começou a ir, e eu sentava lá atrás e eu só falava, Jesus, não deixa escandalizar, não deixa escandalizar, não deixa escandalizar. Deixa escandalizar, não deixa falar em línguas no microfone 5 minutos, 10 minutos, porque vai perguntar, e aí não vai entender ainda, é o primeiro dia. Eu ficava assim, querendo controlar, Jesus, por favor, Senhor, e tal. E a semente foi caindo em boa terra, a gente estava caminhando há um tempo, ali, há pouco tempo, né? Muito pouco tempo. E aí, chegou na nossa mão um livrinho, quase tudo que você precisa saber sobre sexo, namoro e casamento. Um para ela, um para mim. Eu, irmão, covarde, estava com medo de enfrentar a situação. Estou eu lendo meu livro em casa, ela lendo na dela, o telefone toca, era ela. Você sabe que a gente está errado, né? Vindo dela, olha só, sabe que a gente está errado, né? Falei, eu sei que a gente está errado, eu estou sem coragem. E aí, irmãos, é isso que eu quero contextualizar. Daniel, quando ele decidiu, ele achou graça diante de Deus para largar aquilo. Então, a gente podia ter se acovardado e desistido do caminho do Senhor em troca de um prazer, de algo momentâneo, e ali a gente decidiu. Vamos decidir isso. E aí achamos graça diante do Senhor. Trouxe esse exemplo de pecado, de algo, mas assim, nós temos que decidir. E como eu disse, muitas vezes não é algo que é pecaminoso, que é pior ainda, porque o que pecado é fácil ver, o que está errado. Mas e se forem 3 horas que você fica na rede social? A rede social é algo lícito, mas isso está roubando o lugar de Deus. Isso está fazendo rivalidade com o Senhor. Daniel, o resultado da escolha dele diante de Deus, em primeiro lugar, foi achar graça diante de Deus, para ser sustentado naquela decisão de integridade dele. Tem um ali que está querendo ser inteiro. Tem um ali que não está querendo fazer as coisas pela metade. E valeu a pena, irmãos, para Daniel ele comer diferente. Valeu a pena ele não se contaminar com aquilo. Olha o versículo 12 e 13. 12, 13 e 15. Então no 12. Peço-lhe, vamos ler do 12 direto ao 15, né? Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Daniel teve fé, irmãos, a gente precisa de fé. Ele nem sabia o resultado, mas por fé ele já via o resultado. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei, porque faz diferença se separar e não comer a comida desse sistema caído. Muitos foram levados para esse cativeiro, mas a Bíblia relata 4. Aí o que eu estou aqui na minha conjectura santa, imagino que eles
possam ter ouvido, os próprios israelitas. Daniel, esse radicalismo todo, cara, vale a pena esse radicalismo, rapaz? Vocês 4 aí, vale a pena, cara? O que está mudando para você, cara? O que está mudando esse radicalismo? Não comer da mesa, aqui ó, a gente veio junto de lá, a gente está comendo na mesa também, e cara, nada mudou para a gente, nada mudou para vocês, cara. Por que vocês continuam nesse radicalismo? Porque vocês continuam mudando a comida de vocês, comendo uma comida sem sabor, humanamente. Salada, né, irmãos? Amém. Comendo a comida sem sabor, sem comer torresmo aqui da Babilônia. Esse radicalismo todo, cara. Irmãos, eu imagino que ele ouviu isso dos irmãos dele, porque eram milhares, e a Bíblia só relata 4 que quiseram comer diferente. Então, muito provavelmente teve essas conversas. Cara, você está radical. Faz diferença. O que está mudando na sua vida, cara? Você se separar assim, comer isso. Mas no dia que chega a cova dos leões, no dia que chega a fornalha, a sua dieta faz diferença. Nesses dias, aquilo que você decidiu comer, ou melhor, aquilo que você decidiu não comer, faz diferença. Não só para a salvação própria, mas para o testemunho. Para o testemunho. Porque a partir daquele testemunho, o rei falou, não tem outro Deus aqui, senão o Deus de Daniel. Vale a pena, irmãos, comer diferente. Vale a pena não sentar nessa mesa. Vale a pena abrir mão. Largar as práticas pecaminosas, a vida de pecado. Isso ali a gente chega para o Evangelho, se arrepende, o Espírito Santo começa a fazer a obra, mas olha, o Evangelho de Jesus é muito além do que abrir mão de pecados. Mas o Evangelho de Jesus é sobre abrir mão até daquilo que é lícito. De uma carreira, de sonhos. O problema é que às vezes a gente quer viver a felicidade. E muitos vão ser felizes mesmo, 70 anos, 80 anos, mas vão passar uma eternidade desgraçada no inferno. Ao passo que às vezes aqueles que não vão ter esse nível de felicidade mundana, mas vão ter uma felicidade que é uma paz e uma alegria que não é sentimento nenhum, que é fruto do Espírito, que só o Espírito Santo pode dar. Uma paz que excede todo entendimento. Uma paz que com entendimento você vê uma situação às vezes difícil, dias difíceis, às vezes uma vida inteira ali, mas a paz excede o entendimento. Com o entendimento você está enxergando aquilo, um diagnóstico de uma doença, uma situação, uma condição, alguém desviado na sua família, mas a paz de Jesus excede esse entendimento. Então, se com o entendimento alcançamos um diagnóstico, uma situação financeira difícil, uma realidade muito difícil, a paz de Jesus excede isso que a gente alcança com o nosso entendimento. Faz diferença. Versículo 17. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E além disso, Daniel sabia interpretar sonhos e visões. Olha o que eles escolheram. Escolheram até um ganho terreno, sabedoria e inteligência, para conhecer a cultura, a ciência, mas o mais importante, Daniel sabia interpretar sonhos e visões. O que ele ganhou junto pela decisão dele? Discernimento e autoridade espiritual. E discernimento e autoridade espiritual só vem a partir de uma decisão de não comer nessa mesa, de não compactuar dessa mesa. Queria que você fechasse seus olhos por enquanto. Quando o texto de Apocalipse vai falar sobre a marca da besta,
E o Senhor Jesus, revelando a palavra a João, ele fala que o número da besta, a marca, é número de homem, 666, né? Número de homem. O que significa o 666? O número do homem. Número que a própria Bíblia diz que é número de homem. O homem foi criado no 6º dia. Então, o 666 é homem, homem, homem. É a natureza humana exaltada na mais alta posição. E é isso que nós vivemos hoje. Já o caminho preparado. Vai ser feliz. Faz o que te der vontade. O corpo é seu, vai ter prazer. Homem, homem, homem. Natureza humana exaltada, a busca do prazer, o hedonismo. Ele fala de uma marca. Na mão ou na testa. Fala de mão e de testa. E por muito tempo a igreja achou que era um chip. Entenda, a gente está num capítulo de Apocalipse que não é literal, que é simbólico, e aí justamente na hora da marca vai ser uma marca literal. Chip, uma tal. Não, irmãos. Mão fala de execução e mente fala de pensamento. Eu executo aquilo que eu penso. Eu penso algo e eu executo dessa forma que eu pensei. Então essa marca desse sistema babilônico que prepara para o anticristo é algo que, como eu disse, que a Babilônia faz, quer mudar a cultura, quer mudar costumes, quer mudar a forma de pensar, para que as ações sejam conforme agora o novo pensamento que foi implantado nesse sistema caído. Que quem está no centro não é Satanás, embora seja ele, é o homem. Prazer ao máximo. O homem, homem, homem. Vai ser feliz. Não aceite confronto. Vai lá, vive essa sua vida. Feche seus olhos aí no seu lugar. Queria o louvor, o Perilinho aqui, por favor, para ministrar nesse momento. Mas fique aí em oração, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Minha mãe está fazendo um encontro com Deus essa semana, fez ontem, eu acho, lá na cidade dela, em Macaé. Fui contactado para escrever uma carta para ela, né? E quando eu estava escrevendo, o Senhor me direcionou para escrever algumas coisas. E o Espírito Santo me lembrou de um texto, em Hebreus, que, em nome de Jesus, abre o seu coração para isso. Que a disciplina, em um primeiro momento, não parece motivo de alegria. Mas por aqueles que exercitam a disciplina, ela produz frutos. A disciplina, em um primeiro momento, não parece motivo de alegria. Mas por aqueles que exercitam ela, ela produz frutos. Enquanto eu orava aqui antes de começar o culto, estava ali orando sobre a palavra, sobre isso, aprendendo esse sistema babilônico, meditando ali, orando sobre a volta de Jesus, e na hora eu vi um prumo desses de obra. Na hora o Espírito Santo me levou a um texto que tem em Amós, que eu queria ler, no capítulo 7 de Amós. Fique aí nesse Espírito, deixa o Espírito Santo falar ao seu coração. O Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que ele formava uma nuvem de gafanhotos no momento em que começavam a brotar as plantas da entre-safra.
ou seja, a cultura tardia que vinha depois de concluída a colheita reservada ao rei. Quando tinham acabado de comer toda a plantação, eu disse: Senhor Deus, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Então era um juízo de Deus sobre o povo. Ele via os gafanhotos vindo e devorando aquilo, e aí ele clama em favor do povo e diz: Senhor, perdoa, por favor. Como poderá Jacó sobreviver? Ele é pequeno. Então o Senhor mudou de ideia em relação a isso e falou: isso não vai acontecer. Depois o Senhor Deus me mostrou o seguinte: eis que o Senhor Deus chamou o fogo para exercer a sua justiça. Esse fogo consumiu o grande abismo e começava a devorar a terra. Então eu disse, de novo ele clamando: Senhor Deus, para, por favor. Como poderá Jacó sobreviver, pois ele é pequeno? Mostrou-me também isso. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, e tinha um prumo na mão. O Senhor me perguntou: o que está vendo, Amós? O que você está vendo, Amós? Respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei o prumo no meio do meu povo de Israel. Não posso mais ignorar o que fazem. Eu vou ler de novo essa parte. Eis que o Senhor estava sobre um muro levantado a prumo, reto. Ele tinha um prumo na mão. E o Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? E eu respondi: um prumo. Então o Senhor disse: eis que eu porei um prumo no meio do meu povo, e não posso mais ignorar o que fazem. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí, enquanto eu estava ali, o Senhor me levou a outro profeta. Fica aí nesse espírito. O Senhor já enviou o seu prumo, Jesus, aquele que foi perfeito. Ele nos deu o seu Espírito. Nós temos que andar conforme Jesus andou, conforme a palavra dele, o que ele disse, o que ele pregou, o que ele ensinou, o que ele combateu. Faz a sua obra, Espírito Santo. Como eu abri esse culto dizendo, eu creio no avivamento que está acontecendo, que virão ondas maiores de avivamento. Virão ondas maiores de avivamento nesses dias. Virão ondas de avivamento nesses dias. Virão como ondas de avivamento nesses dias. Como tem um terremoto e depois do terremoto ainda tem os tremores secundários que ficam, ainda virão ondas de avivamento. Ondas mais fortes, ondas maiores, ondas que vão causar cada vez mais impacto. Porque na medida que a iniquidade está aumentando, a autoridade liberada sobre a igreja de Jesus, a igreja que anda pelo Espírito, o vento que sopra onde quer, não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Há ondas de avivamento, irmãos. E o Senhor me levou a outro profeta, Oséias. Nós gostamos dos últimos versículos, mas eu quero ler o início.
Oséias, desculpa, Joel, capítulo 2. Toquem a trombeta em Sião e deem alarme no meu santo monte. Fique de olho fechado, fique nesse espírito. Que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando. Já está próximo. É dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. Como a luz do amanhecer sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso. Como nunca houve igual dentre os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes, de geração em geração. À frente dele vai fogo devorador. Era o juízo de Deus. Atrás dele vem chamas destruidoras. Diante desse povo a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele fica devastada como um deserto. Nada lhe escapa. Olha esse juízo vindo. A sua aparência é como de cavalos, como de cavaleiros, assim correm. Como um estrondo semelhante ao de carros de guerra, eles vêm saltando do alto dos montes, crepitando como chamas de fogo que devoram a palha, como um povo poderoso posto em ordem de combate. Diante deles os povos tremem, todos os rostos empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra, sobem muros, cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, avançam entre as lanças e não se detêm no seu caminho. Invadem a cidade, correm pelas muralhas, sobem pelas paredes das casas, entram pelas janelas como ladrões. Diante deles a terra treme, os céus se abalam, o sol e a lua escurecem. E as estrelas deixam de brilhar, o Senhor levanta a voz diante do seu exército. O exército do Senhor, olha, esse juízo vindo. Porque o seu arraial é enorme, e quem executa as suas ordens é poderoso. Sim, grande e muito terrível é o dia do Senhor. Quem poderá suportar? Ainda assim, esse juízo vindo, que o profeta viu, mas agora o cenário muda. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e com pranto. Rasguem o coração. Convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se, grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar, deixe uma bênção, para que vocês possam trazer ofertas de cereais e libações do Senhor ao seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um jejum santo, convoquem uma reunião solene, reúnam um povo, santifiquem a congregação, congreguem os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saia do seu quarto e a noiva dos seus aposentos. Ou seja, não é tempo de gastar com as coisas, com as fantasias aqui da terra. Que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem: poupa o teu povo, Senhor, e não faças da tua herança objeto de deboche e de zombaria entre as nações. Porque não? Porque hão de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Saiam da recâmara, saiam dos aposentos, declarem um jejum santo, com choro, com lamento, com pranto, com arrependimento. E o resultado? Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Mas o invasor que vem do norte, esse exército que ele narrou no início, eu o removerei para longe de vocês e o lançarei para uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental. Não tenha medo, a terra, alegre-se e exulte, porque o Senhor faz grandes coisas. Não tenha medo, filhos de Sião, alegrem-se e exultem, porque Ele lhes dará chuva em justa medida, fará descer como no passado as primeiras e as últimas chuvas, as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e azeite. Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos e louvarão o nome do Senhor seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. E nunca mais o meu povo será envergonhado.
vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, e não há outro. E acontecerá, depois disso, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Coloque-se de pé nesse momento. Oh, Jesus. Nos dá um espírito de prontidão, Senhor. Nos dê um espírito de vigilância, Senhor. Nos acorda, Jesus. Se você, irmãos, se há alguém aqui que quer vir aqui na frente, diante do Senhor, para fazer um voto, uma aliança com o Senhor e falar: Senhor, eu quero comer diferente. Mais uma vez, pode não ser pecado, pode ser algo lícito, mas você fala: Senhor, eu quero abrir mão até do que é lícito. Eu quero comer diferente, Senhor. Eu quero entrar junto com como esses homens fizeram a decisão deles de pagar um preço maior. Eu quero pagar um preço maior, Senhor. Se esse é você quer vir aqui na frente, vem aqui agora. Se ajoelhe diante de Jesus, não de mim, não do Perilinho. Você fala: eu quero cooperar com isso, Jesus. Eu quero cooperar com isso. O Senhor está segurando um prumo. Eu quero cooperar com esse alinhamento desses dias. Se você diz: eu quero cooperar, Jesus, com o alinhamento